TV Gessuri na cobertura da Vesui América Latina 2010. Estamos com o economista Ricardo Amorim, que vai ser um dos palestrantes do painel conjuntural desta edição da Vesui América Latina. Ricardo, primeiramente queria que falasse um pouco da questão da Grécia, há uma crise muito forte lá, de que forma isso possa impactar a economia mundial? Olha, depois dessa medida recente da União Europeia de criar um pacote gigantesco, mais precisamente de US$ 1 trilhão, 750 bilhões de euros, com apoio do FMI, para tentar tranquilizar a situação da economia europeia, é provável que pelo menos nas próximas semanas, próximos meses, a situação fica um pouco mais tranquila. Mas isso não quer dizer que ela esteja resolvida. E não está resolvida porque o que realmente resolve o problema, não só da Grécia, mas dos demais países europeus que estão fragilizados, e são vários, eles incluem Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal, Irlanda, quer dizer, no fundo, praticamente a Europa inteira está com problemas, porque para salvar esses países, os demais países ficariam fragilizados. O que realmente resolve isso é um forte aperto fiscal, uma redução de gastos públicos muito grande. E isso dificilmente haverá condições políticas para fazê-la. Imagine que fosse no Brasil e a gente tivesse que mandar embora boa parte dos funcionários públicos, diminuir o valor das aposentadorias, dos salários do funcionalismo, fechar escolas, fechar hospitais. Dificilmente isso conseguiria ser implementado no Brasil sem muita confusão política. Na Europa não é diferente, tanto que na Grécia até já morreu gente nos protestos. Em resumo, eu até acredito que a situação nas próximas semanas, nos próximos meses se tranquilize, mas a solução que a gente teve até agora, que foi aumentar o crédito para essas economias, seria o equivalente a pegar um viciado em cocaína, que ele tem que passar por uma crise de abstinência, mas para não passar pela crise, a solução é vamos dar mais cocaína para o doente. É o que está acontecendo. Isso não resolve o problema, isso só empurra o problema com a barriga e o torna maior. Então, ainda que eu tenha ficado um pouco mais tranquilo para as próximas semanas e meses, eu estou agora mais preocupado para os próximos anos com a Europa. Isso pode trazer algum reflexo para a economia brasileira? Pode. No curto prazo não deve, exatamente porque a gente provavelmente teve uma tranquilização dessa situação mais aguda de curto prazo. Só que o problema é, quando e se a gente passar a ter uma crise soberana e agora de proporções ainda maiores na Europa, isso pode acontecer talvez nos próximos anos, talvez não aconteça nem sequer agora. Mas se acontecer, a gente vai ter uma nova rodada da crise mundial e possivelmente uma rodada mais aguda do que foi a causada pela quebra da Lehman Brothers. A opção que foi feita na Europa foi dobrar a aposta. Se nesse meio tempo o ajuste fiscal efetivamente acontecer, a solução foi ótima, está tudo resolvido. Eles ganharam tempo para fazer o ajuste fiscal. Se o ajuste fiscal não acontecer, a crise vai ser maior, porque o montante de dívida existente vai ter crescido em US$ 1 trilhão. E para onde vai levar essa crise, se ela ocorrer, essa crise mais forte? Olha, é difícil saber, até porque está longe de ser uma certeza, é uma possibilidade muito real. Agora, é muito provável que ela nos leve a curtíssimo prazo, quando ela se materializar, a uma retração muito forte da economia mundial, parecido com o que aconteceu no último trimestre de 2008, primeiro trimestre de 2009. O Brasil, mais uma vez, vai estar entre os menos afetados, mas menos afetado não significa não afetado. Eu acho que dá para concordar com o presidente Lula que houve um tsunami no mundo. É difícil concordar que no Brasil foi só uma marolinha. Aqui chegou um pouco mais, menos do que no resto do mundo. E eu acho que o que aconteceria seria a mesma coisa. A gente, mais uma vez, teria momentaneamente, por um período talvez de cerca de 6 meses, condições muito complicadas de negócio no mundo quando isso acontecer. Mas eu acho que o ponto fundamental agora é ter claro que isso não deve acontecer muito em breve, provavelmente, ou possivelmente, talvez nem sequer esse ano. Mudando um pouco o foco agora, Ricardo, o setor de carnes viveu uma grande concentração, não só do Brasil, aquisições internacionais também. Queria saber um pouco como o senhor analisa essa questão dessa consolidação de todo esse processo. Olha, eu acho que tem dois lados importantes para a gente ter em perspectiva. O primeiro deles é que, nitidamente, houve uma consolidação no mundo, mas em particular no Brasil. Hoje, as duas empresas de maior valor de mercado no setor de carnes e laticínios são brasileiras. Por ordem, o grupo JBS Friboi, em primeiro lugar, que inclusive na última década comprou algumas dezenas de empresas estrangeiras, mostrando a força que o setor tem no Brasil. Em segundo lugar, a Brasil Foods. O que isso
significa é o seguinte: o poder de barganha dessas empresas junto aos produtores aumentou muito junto com a sua escala. Isso potencialmente cria um desafio para os produtores. Para que eles não sejam esmagados por empresas tão grandes, eles também têm que se fortalecer no processo de negociação. E há duas possibilidades para isso. Uma é uma consolidação dos próprios produtores, ou uma segunda, no mínimo, um processo de formação e fortalecimento de cooperativas, de uniões, para que eles tenham mais volume para negociar, no final das contas, com a indústria e não sejam esmagados pela própria indústria. Quer dizer, o produtor perdeu o espaço nas negociações e uma solução seria essa, cooperativas, alguma forma de união. Exatamente, eu acho que o ponto importante é, quando você é pequeno negociando com um grande, os seus termos no negócio provavelmente não vão ser os mais favoráveis. Você tem que ficar um pouco maior. E uma das formas de ficar maior é se juntando num processo de cooperativas, por exemplo. Nós conversamos com o economista Ricardo Amorim, TV Gesuli na cobertura da AVESUI América Latina 2010.